Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio de Job da Hora. Hoje com Alan de Camargo. Fala meu velho. Tudo bom? Beleza, mano? Prazer estar aqui contigo. Que bom que a gente conseguiu marcar aí, né? Exato. Tava até falando em off aqui antes que tá difícil de agenda. Acho que essa temporada tá o grande desafio dessa temporada é conseguir agendar os convidados. Aí tem tanta gente aí, mas a gente não consegue. É difícil, né? Difícil. Pessoal, hoje em dia o dia ficou cada vez mais curto, né? Então, para conseguir conciliar as agendas tá complicado. Tá complicado, E a gente vai encaixando, né? Eu já tive vários ritmos aqui de gravações, agora eu tô indo no encaixe, tá meio que em cima, assim, e estamos conseguindo, né? O importante é fazer, né? Parabéns, né? O projeto é sensacional. Que legal, obrigado. E você toca de maneira fantástica. Muito legal mesmo, muito legal mesmo. Que legal. Meu velho, vamos começar essa conversa aqui. Eu tenho um esqueminha aí que eu faço toda vez, né? Porque acho que é como eu conduzo aqui, que eu acho que é bem interessante para quem acompanha a gente saber um pouco mais das histórias das pessoas, porque a história é sempre bom mesmo, né? Acho que podcast tem essa coisa tão interessante, né? Me fala um pouco de você aí, da sua vida profissional, o quanto ela se mistura aí na sua vida pessoal de alguma maneira, né? Porque acho que elas sempre se entrelaçam, é praticamente a mesma coisa em algum aspecto da nossa vida. E como nós estamos, desde o seu começo até aqui, vamos falar um pouco disso. Pô, a história é longa, já tô com 45 anos, tem bastante coisa. Tá novo. Bom, na verdade, eu iniciei... Antes de iniciar minha carreira profissional, efetivamente, eu pratiquei esporte, joguei vôlei por um bom tempo da minha vida. Joguei Campeonato Paulista. Caramba, você foi aí federado, como se falava antigamente. Hoje em dia são outros termos, né? Mas você era federado. Joguei numa geração super bacana e tal. E aí depois não cresci. Não tinha tanto talento assim, aí acabei indo trabalhar, aí comecei a trabalhar, tive uma passagem grande na indústria farmacêutica, na área comercial, desenvolvimento de produtos e tudo mais. Mas isso como se deu? Por causa da sua formação? Como que você chegou nesse universo? Como você pula do vôlei aí mudou tão radicalmente? Na minha família tinha algumas pessoas que trabalhavam na indústria farmacêutica. Foi assim então. Meu irmão trabalha até hoje na indústria farmacêutica, meus primos trabalhavam lá, Selma, Oswaldo. E aí por indicação deles, vamos começar. Chegando. E aí trabalhei por longos anos na indústria farmacêutica. Minha formação é em publicidade e propaganda, fiz pós-graduação em marketing e depois de um período acabei por trabalhar muito no desenvolvimento de produtos, eu fui trabalhar em agência de propaganda. Trabalhei... Você passou um tempo aí na farmacêutica e você entrou na vida de agência. Na vida de agência. Aí eu fui trabalhar com agência, trabalhei com produtora de vídeos, de filmes. E aí a gente... Isso em que ano, hein? Você lembra? Putz, minha memória é triste, hein? Mas eu fiquei alguns anos na indústria farmacêutica, meus 18, 19 anos, até os meus 25 anos, por aí. Aí depois, com 25 anos, eu entrei na comunicação e fiquei... então já tá nos 2000, talvez, né? Começo dos 2000. Por aí. E aí, e depois, trabalhando com agência de propaganda, eu sempre tive pensando perto, assim, do ambiente de empreendedorismo. Sempre um setor que sempre me apaixonou. Eu acabei em 2012, por aí, eu acabei fazendo parte de um movimento que foi encampado pela Endeavor aqui no Brasil, que é a Rede Global de Empreendedorismo. Muito bom. Que é um movimento que foi fundado pela Kaufman Foundation, na Inglaterra, em Londres. E a ideia desse movimento é trabalhar o empreendedorismo como forma de desenvolvimento de cidades. E a Endeavor trouxe esse movimento para cá e começou a alocar alguns líderes desse movimento em algumas regiões, e eu fiquei responsável por trazer esse movimento para a ABC. E aí comecei a trabalhar muito em torno de desenvolvimento de cidade através do empreendedorismo. Aí mergulhei no estudo disso, comecei a me desenvolver nessa área, e aí sempre o empreendedorismo esteve próximo de mim. Por um momento eu conciliei também a carreira na indústria
na indústria de comunicação, junto com uma empresa da família, né, que era uma companhia de dança, que foi criada pela minha mãe, e aí eu acabei ajudando ela. Nesse movimento a gente fez algumas ações bem legais, também voltado para o empreendedorismo, para a economia criativa, nesse segmento. Antes de você seguir, não perde o raciocínio aí, só fala um pouco, né, desse negócio da família que a sua mãe fundou, porque principalmente para quem é aqui do ABC, né, acho que vale muito você falar um pouco sobre isso, porque é muito... faz parte da história dessas 7 cidades aqui, eu diria, né? Assim, para mim as pessoas, eu até brinco em algumas palestras, quem que são as pessoas que te inspiram, tal, e aí todo mundo fala, pô, Bill Gates, sei lá, Mark Zuckerberg. Eu costumo dizer que, assim, quem inspira a gente são pessoas reais. Eles são reais, mas eles não estão próximos da gente. Verdade. Né? Eles, para nós, eles não erram, eles só acertaram. E aí, para mim, quem sempre me inspirou foi minha mãe. Minha mãe foi uma empreendedora, não tinha tanta cultura, assim, de formação, mas conseguiu romper barreiras na época dela. E ela foi a fundadora da Escola Municipal de Danças de São Caetano do Sul. Trouxe esse movimento, começou a fazer esse movimento acontecer. Depois, com a própria escola dela, com a companhia, começou a ganhar prêmios pelo Brasil inteiro. E virou uma marca muito importante, principalmente em São Caetano, de um centro de excelência de formação de arte, de cultura e tudo mais. Então, e acompanhar essa evolução da minha mãe sempre foi uma inspiração para mim. Então, para mim, se eu tivesse que elencar uma pessoa de inspiração, com certeza minha mãe. Ela, a baixinha, era guerreira, não era fácil, não. E aí você teve um período ali também, então, né, trabalhando. Eu tive um período que culminou também com uma fase da saúde da minha mãe, que ela já estava começando a cansar, já. E aí ela me pediu uma ajuda, eu comecei a ajudar ela e acabei me apaixonando. Eu sempre tive muito próximo da dança, da cultura, mas eu nunca tinha mergulhado de cabeça, né? Aí, a partir desse momento, comecei a fazer algumas ações, fizemos bons projetos, fizemos alguns eventos grandes, trouxemos a Ana Botafogo várias vezes para São Caetano do Sul, que é o maior nome da dança, e outros nomes tão importantes para a dança no país. Fizemos alguns movimentos bem importantes nesse segmento. Nesse momento, a gente alcançou uma relevância bem importante no cenário nacional, com as grandes companhias do país. E depois, então assim, foi um momento muito importante. Talvez o retrato que fica para mim emocional desse momento foi o dia que minha mãe subiu ao palco com a Ana Botafogo. Caramba, numa apoteose. Foi um momento super marcante. Teatro lotado, Sérgio Cardoso lá em São Paulo. Foi um momento super importante, que deu para combinar todo o lado de empreendedorismo, de criar soluções para que a gente pudesse organizar esse evento, esse acontecimento, com o lado de emocional, né? De emotivo, de reconhecimento por todo o trabalho que minha mãe fez ao longo da vida dela. Então foi para mim um prêmio, essa foto tá gravada na minha memória, e acho que foi um momento importante. E aí, sempre culminando esses trabalhos, tanto na área de comunicação, tanto na área cultural, de economia criativa, eu sempre mantive a questão do empreendedorismo, do desenvolvimento do empreendedorismo, e eu comecei a me aproximar da política, né? Porque a gente precisava transformar o empreendedorismo, as cidades, através do empreendedorismo, com políticas públicas que efetivamente fizessem sentido na vida das pessoas. Em 2016... É difícil uma coisa sem a outra, né? Exato. Principalmente em situações onde precisa se desbravar, né? Exato. Uma coisa que era muito, eu imagino aí, a gente falar, e nem tanto tempo atrás, né? Falar do Endeavor não é uma coisa das antigas, né? É uma coisa muito recente, enfim, todo esse ambiente e essa mentalidade de empreender, né? Não dá para fazer uma coisa sem a outra, né? Precisa criar os ambientes, né? Sem a política a gente não consegue, né? A gente precisa desses agentes, né? Porque, na verdade, a construção de uma cidade para as pessoas, ela passa muito no ambiente e na forma arrecadatória que você consegue fazer com isso. E as empresas têm um papel fundamental, né? Geração de emprego, renda, e também de contribuições de impostos que vão gerar recursos para você
fazer uma boa saúde, uma boa educação. Então e esse é o pensamento que a gente tem na Endeavor, que desenvolveu ao longo desse tempo, de criar ambientes que sejam favoráveis para que as empresas permaneçam nas cidades ou que elas migrem para cidades que ofereçam um ambiente regulatório, um ambiente de negócios mais favoráveis, né? Perfeito. Então, porque o gestor público, ele fica... se você não cria movimentos nesse sentido, você fica à mercê da sorte, né? Se você tiver uma grande empresa na sua cidade, ok. Muito bem, se você perdeu, aí você começa a comprometer. Eu acho que esse desenvolvimento, ele passa muito para você pensar estrategicamente como é que você vai posicionar a sua cidade. Perfeito. Pô, se eu tenho uma cidade mais voltada para turismo, como é que eu vou desenvolver isso de uma forma que isso possa gerar mais arrecadação e também não comprometa as pessoas que vivem na cidade? Então, esse foi sempre um movimento que eu sempre me debrucei, estudei muito sobre isso. Em 2016, eu recebi um convite do prefeito José Aurico Júnior, que me convidou para fazer o plano de governo dele, na área de desenvolvimento econômico. Tá. Então, eu consegui botar no papel tudo o que a gente pensava para uma cidade que pudesse ser mais atrativa para as empresas. Foi uma experiência super rica, foi muito legal. Eu tive a oportunidade de debater com muita gente para formatar esse documento. Depois disso, passei a contribuir de alguma outra forma com a cidade de São Caetano, especificamente, para esse desenvolvimento. Tive boas experiências com outros gestores de outras cidades. E a coisa foi caminhando nesse sentido. Em 2020, eu refiz o plano de governo para ele, para a reeleição do José Aurico Júnior, e sempre nesse universo passava a construção de um centro de inovação, onde pensasse em empresas, startups que pudessem trazer um viés de inovação, criar tendências e tudo mais. Quer dizer, você que vem da iniciativa privada já estava meio que encontrando outros caminhos aí até, né, colaborando com a gestão pública, né, de alguma forma, né, pela sua ótica, claro, mas enfim, contribuindo aí também para desenvolvimento, né? E eu acho que isso é uma atribuição de todos, assim, eu acho que aquele que, eu não quero saber do poder público, não quero saber da política. A política faz parte da vida de todo mundo. Ela, de alguma forma, vai te impactar. Concordo. Seja na sua empresa, seja na sua vida pessoal, seja na sua segurança com a sua família. Então, assim, eu acho que, de alguma maneira, todos têm uma responsabilidade, têm um papel a cumprir. E eu sempre tive esse sentimento. Eu sentia que eu precisava, de alguma forma, contribuir com a cidade. Eu sempre tive um pensamento municipalista, né? Penso na cidade, como é que a gente vai... Acho que isso eu herdei, inclusive, da minha mãe, que era uma sul-são caetanense fervorosa. Tal. Ela queria... A cidade dela era melhor, ela sempre pensava nisso. Então, e eu acho que isso foi sempre um chamado que eu tive de pensar de que maneira eu posso contribuir para uma cidade melhor. Para melhorar, para as pessoas, né? Para os meus filhos, para outras gerações. Bom, em 2020 refiz o plano de governo. Nesse plano de governo tinha essa criação desse centro de inovação, com uma série de ferramentas para a formação desse... E aí, no início do ano passado, eu aceitei o convite do prefeito para que eu pudesse integrar o governo e para colocar de pé esse projeto. Até então você colaborava e... Não, nunca tinha trabalhado, sempre na iniciativa privada. Eu colaborava como de maneira voluntária. Eu achava que poderia contribuir de alguma forma e sempre que me chamava, eu de alguma forma ajudava. Participei como conselheiro do CONDEC, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico da cidade. Então eu estava lá mais para ajudar na formatação de plano de governo, mas nunca tinha entrado, até tinha um receio, né? Como é que seria isso? Os momentos profissionais também, eles não batiam. Aí no início do ano passado, o prefeito fez o convite novamente e eu acabei aceitando esse desafio com a missão de colocar o Parque Tecnológico, né, que foi inaugurado há 2 meses, de pé. Então foi essa missão que foi dada. E aí passei esse ano inteiro, aí, 1 ano e pouco, formatando isso, para que a gente pudesse construir. E para mim tem sido uma experiência incrível. Assim, imagino. A gente tem uma noção do que é o poder público, né?
a gente tem uma ideia, na verdade, e a partir do momento que você começa a fazer parte disso, você começa a conhecer mais profundamente esse universo. E obviamente que tem as pessoas que têm o poder público é ruim, é burocrático. Eu acho que é burocrático, mas tem muita gente boa. Eu tive a oportunidade de conhecer muita gente boa. Isso é interessante. E que são técnicos, que pensam em cidades da forma que eu penso em cidades inclusivas, resilientes, que possam de alguma maneira atender os anseios da população. E isso é muito legal, quando você coloca numa mesa para discutir esses assuntos de maneira técnica, como é que a gente consegue melhorar isso, como é que a gente vai buscar recurso para isso, é muito legal. Então eu passei esse ano desenvolvendo esse projeto, então não só a construção do parque tecnológico materializado num endereço mesmo, mas todo o arcabouço que cerca esse parque. Então, a gente reformulou toda uma lei de apoio à inovação. Então imagino como tem que fazer cada etapa aí que tem que ser superada para poder criar algo desse tamanho, né? Imagino que deve ser complicado. É uma loucura, mas é muito legal. Porque assim, você parte de uma mentalidade de que você quer trazer alguma coisa nova para as cidades. E a burocracia faz parte do negócio e não adianta a gente brigar. E acho que de certa maneira, ela é fundamental para que a gente possa ter responsabilidade fiscal e uma série de questões. Então você começa a colocar na mesa essas discussões, como é que a gente vai fazer para atrair um ambiente de negócio mais saudável para a cidade. A construção da lei de inovação, ela passa muito por isso. Então o que a gente pegou? A gente conseguiu, e aí é uma série de negociações e tal, para que a gente consiga oferecer para o mercado repasses ou recursos vindos do ISS, que é uma contribuição que vem para as cidades, para que a gente possa fomentar startups. Pegar dinheiro do ISS e investir em startups como um investimento a fundo perdido. E isso, dentro da gestão pública, é uma coisa inusitada, inovadora. Como é que eu vou botar dinheiro de imposto para investir em startups que podem ou não dar certo, né? E eu, graças a Deus, eu tive ao meu lado assim, pessoas que foram fundamentais. Assim, legal. E o cara que assinava, que cuidava do recurso, né, que é o Jefferson Costa, é um cara super antenado, um cara... entende muito das tendências, um técnico, um cara genial, que me ajudou muito nessa construção. Bom, hein, nessa hora foi muito legal, foi muito bom. Porque a gente não encontrava não na frente, a gente encontrava, como é que a gente pode fazer isso? Aí a gente sentava e discutia essas questões. Então quer dizer, para você... porque vocês partiram do zero, certo? Sim. Então, mas para começar algo, você tem que ter uma lei para poder... pleitear aí um espaço para lá na frente, né? Ter um espaço físico, literalmente, e colocar as coisas para funcionar. É isso. Tudo são processos. Você não cria, por exemplo, hoje eu quero criar um parque tecnológico e acabou e eu vou criar. Você tem que dar subsídios para que a gente vai fazer alocação de recursos públicos para a criação desse parque, de onde vão vir esses recursos, se esses recursos vêm de algum lugar, como é que a gente repõe esses recursos de alguma forma e quais são as justificativas para que isso possa ser feito na cidade. Para que eu vou criar esse parque? Isso tudo passa pela Câmara Municipal, os vereadores fazem análise. Então é muita discussão e romper essas barreiras para essa construção é muito legal. E tem que atender às regras. Tem que atender às regras. E se não me falha a memória, não vou lembrar se isso é só em São Caetano, mas eu vou lembrar de São Caetano, tudo que se cria ali, você não pode criar um custo a mais, né? Exato. Você não pode implementar uma lei que vai gerar custo para o município, né? Você sempre que você vai fazer você vai alocar recurso público para alguma área, você tem que suplementar esse recurso. Então, por exemplo, hoje a gente está construindo dentro do parque um estúdio de podcast. A ideia é que a gente consiga oferecer para as startups um espaço para que elas possam gerar conteúdos. Como é que eu vou conseguir recursos para fazer isso? Através de emendas. Então a gente conseguiu uma emenda parlamentar para que a gente possa... Então são recursos extras que vêm para a cidade, que a gente faz a solicitação desse recurso para esse fim, especificamente. Então no caso, por exemplo, como a gente precisava criar um próprio público novo, o que a gente fez? A gente conseguiu, junto com a USCS, e o reitor Leandro Prearo foi um super parceiro, a professora Carminha também ajudou muito nessa construção,
para que a gente pudesse, a USC ser um patrocinador desse espaço. Interessante. Então isso está vinculado ao Centro de Inovação da USC, então a gente fez essa parceria para que a gente pudesse viabilizar economicamente a criação desse espaço. E aí, bom, então criamos a lei foi... E aí ela tem que ser apreciada lá na Câmara, tem que ser apreciada pela Câmara, tudo foi apreciado pela Câmara. Todo mundo tem que ver e debater a respeito, quer dizer, você aprendeu muita coisa. Muita. Como se faz, né? Muita coisa. Aí a gente também incluiu nessa lei uma lei que é nova, assim, poucas cidades têm, que é o Sandbox, que é um ambiente de negócios para teste. Então, por exemplo, isso é legal. Isso é legal, cara. Você tem, por exemplo, eu quero criar uma solução nova que vai impactar, por exemplo, a mobilidade urbana. E para isso você precisa de uma série de registros, de certificações. Mas como é que eu vou testar alguma coisa, pagar um monte de taxa, pedir um monte de certificações se eu nem sei se isso vai funcionar ou não. Então isso acaba meio que inviabilizando algumas soluções, principalmente para cidades inteligentes. E o que não é legal porque impede de tantas outras acontecerem, né? Como o próprio município crescer, ou uma própria empresa de nascer e de progredir, né? Exatamente. Você vê aquele receio, vou fazer, vou investir, mas se não dá certo, crio... E hoje, no Brasil, para abrir empresa é difícil. São Caetano não é tão difícil, é bem fácil. Mas para você encerrar uma empresa, você tem uma série... Então é meio complicado. Então o Sandbox, ele ajuda a gente. Que legal. Com projetos aprovados pelo Conselho Municipal de Inovação, eles fazem parte do programa do Sandbox, eles fazem a validação por um período, validou, a ideia é real, vai escalar, aí sim ele corre atrás de toda a regulamentação para que ele possa estar em acordo com a lei. Então esse foi um movimento super bacana. E tudo isso foi construído para que a gente pudesse ter um espaço, o parque... Então quer dizer, primeiro, desculpa te cortar, você estruturou tudo isso para poder pleitear um espaço. Exato. Então, quer dizer, depois de tudo pronto, que deve ter levado, sei lá quanto tempo. Um ano. Um ano, caceta. Um ano. E aí a gente foi... projeto inteiro, depois de pronto, agora podemos dar o próximo passo. Exatamente. Isso, né? Aí a gente foi, aí com o parque constituído, por meio dessa parceria com a USCS, a gente conseguiu ter o nosso espaço, e aí abrimos o edital de chamamento para startups. Selecionamos as startups que fazem parte do parque hoje como residentes, elas têm um espaço onde elas ficam, onde elas podem trabalhar, sala de reuniões, internet, sala de eventos, multimídia, tem toda a infraestrutura para que eles possam utilizar, e a gente fornece mentoria para essas startups. Então a gente está no dia a dia ajudando elas a desenvolverem. E aí para a construção do parque, houve todo um conceito que a gente pensou como é que a gente formataria esse parque. Porque aí a gente teve que conhecer as melhores práticas que tinha no país inteiro, até fora daqui. Então a gente foi pegando um pouquinho do que a gente entendia que fazia sentido. É um universo muito perigoso, entre aspas, porque existem alguns exemplos pelo país de lugares que têm essa vontade de desenvolver startups que não deram certo. A gente foi pegando então você teve até esse tipo de termômetro aí, né? Para a gente entender o que realmente faz sentido para a startup estar dentro pegou as experiências positivas e até negativas. Exato. Aí. E aí a gente estruturou o conceito do parque em 3 pilares básicos. O que uma startup precisa? De capacitação, conhecimento. Então, boas práticas que são utilizadas, pesquisas que já são desenvolvidas, voltadas para diversos universos, diversos ecossistemas, né? Então, para isso, e é o que eu costumo falar assim, o parque ele não é o senhor de todos o conhecimento. Ele é só um meio de fazer isso chegar às startups, né? Então a gente foi lá atrás de universidades, academia, para que pudesse nos ajudar trazendo conhecimento e capacitação para as startups. Então hoje a gente tem parceria com a própria USCS, que é a nossa parceira. A gente tem a parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia, muito bom, que é uma das universidades mais renomadas do país. A gente tem uma parceria com a FIAP, que está nos ajudando, inclusive, no desenvolvimento de um projeto voltado para educação empreendedora para jovens, a própria Federal da ABC, Fundação Dom Cabral, que são as academias, e ainda nesse universo de capacitação a gente conta com o Sebrae, que é um super parceiro. Sensacional. Deixar até um abraço pro Fábio, Fabião, que é meu parceiro. Mestre, cara é mestre, cara é gigante. Total.
E a gente conta também com a Startse, que é como se fosse uma universidade voltada para tendências, cara, e inovação. Putz, sensacional. Então a gente formou esse grupo de players que nos ajudam a trazer conhecimento para as startups. Um outro pilar importante é conexões. O parque, no desenvolvimento do parque, isso eu fiz muita questão de deixar claro que é um parque de negócios. A gente não vai ser uma pós-graduação, mestrado para startups. Tá. É um local onde a gente quer promover negócios. E a conexão faz parte disso. Então, Perfeito. A gente tem um pool de empresas que fazem parte como parceiros do parque. Essas empresas, o nosso papel é fazer uma via de mão dupla. Então, a gente eles trazem para a gente conhecimento, tendências, o que eles estão atuando, o que eles estão desenvolvendo nos negócios deles. E a gente também leva as startups para dentro desse universo para que elas possam entender e possam levar soluções para essas dores das grandes empresas. A ideia é que a gente fure a bolha e coloque as startups que fazem parte do parque dentro dessa bolha. Meu, isso é excelente. Cara. E aí disso a gente já está colhendo alguns frutos. A gente lançou ontem um programa de inovação aberta com a GM. A gente vai desenvolver uma solução para dentro da GM. Que legal. Então, o parque ele vai fazer a curadoria dessas startups que vai desenvolver uma solução para dentro da GM. A gente está com outro programa de inovação aberta com a GM também que vai acontecer na semana que vem. Um outro programa de inovação aberta com outras empresas do Grande ABC. Então, assim, a ideia é criar essas conexões das startups com essas grandes empresas e aí match de alguma forma. Aí o mercado vai direcionar como é que isso pode de uma forma acontecer. E um outro pilar importante, falei 3, o terceiro pilar é grana. A gente precisa colocar dinheiro dentro das startups. E aí a gente tem uma parceria fantástica com a Bossa Invest, que é a maior aceleradora da América Latina. Muito bom. São mais de 1.500 startups aceleradas com eles, mais de 400 milhões de investimentos. É uma startup, é uma aceleradora que pensa muito no desenvolvimento das startups e não no comprometimento dessas startups através de compra. Ele quer efetivamente fazer com que as startups cresçam. E a gente tem uma parceria super bacana com eles, com a Delta. A gente agora está desenhando uma parceria com a GV Angels, que é uma associação de investidores. Então, assim, a gente está buscando esses recursos. E aí, para isso, a gente toma muito cuidado, porque a gente quer investidores que queiram contribuir com o ecossistema. E não com pescadores de startups que querem só comprar startup e deixar o... Se vai comprar startup, não tem problema, tá no jogo, e aí é a decisão do empreendedor, né? Tá no jogo. Claro. Mas a gente quer gerar coisas que façam sentido para os empreendedores. Então essa é a cadeia que forma o nosso conceito, o nosso propósito dentro do parque. E está sendo uma experiência riquíssima, assim. Ainda no começo, cara. Completou 2 meses agora, mas está sendo fantástico. Muito bom mesmo. E me fala uma coisa, sobre autonomia. Como funciona a autonomia do parque em relação ao poder público e as práticas e a vida do dia a dia na prática mesmo? O parque ele é um braço da prefeitura, né? Ele é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e ele tem isso é uma ideia de longo prazo, que é fazer com que o parque fique independente, talvez gerido por uma associação, como acontece com o Parque de São José. Hoje ele está intimamente ligado com a prefeitura, então os servidores que trabalham no parque são funcionários da prefeitura, mas a gente tem sido muito legal, que assim, e aí que eu acho que passa muito pela cabeça do gestor público, né? A gente tem tido total autonomia para desenvolver os programas, assim. Isso é legal, mais do que autonomia, a gente tem tido apoio de toda a parte de comunicação da prefeitura, para que a gente possa desenvolver os programas, as parcerias. Então tem sido uma experiência muito, muito legal, nesse sentido, que aí contrapõe um pensamento que eu tinha lá atrás, que, você não consegue fazer nada. Dá para fazer muita coisa. Dá para fazer, que legal. Você precisa botar para fazer. Eu acho que a gente fica criticando, ninguém faz nada. Não, se você tem que se mexer aí dá para fazer e a coisa rola. Se colocar, né, para sentir também, né, que acho que isso é importante, né? E
ter responsabilidade. Se você faz a coisa com responsabilidade, as coisas acontecem. E tem sido muito legal, assim, a experiência, o retorno das pessoas com relação ao impacto que o parque está tendo na cidade tem sido fantástico. Putz, isso é bom, Então, assim, eu estou muito contente com o que a gente tem colhido de resultado em tão pouco tempo. E eu acho que a gente vai conseguir, de alguma maneira, colocar São Caetano como um grande centro de inovação do país. Acho que o nosso propósito é esse, é fazer com que a gente consiga tirar dali, a gente chama de unicórnio, né? Sim. Uma empresa grande, que gera impacto e tal, mas eu acho que a gente vai conseguir, de alguma certa maneira, e tem acontecido, tocar nas pessoas. Assim, é um parque, a gente fala, um parque tecnológico, a gente pensa que é tudo robô e tal. Na verdade, o parque é um parque feito, pensa em tecnologia, inovação, mas pensa nas pessoas. O nosso contato é com o empreendedor, é transformar o sonho dos caras em realidade. E, assim, é sensacional passar por isso. Que legal. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com todos eles, a gente sempre está em reunião e conversa, porque a gente também quer, de uma certa maneira, ver como é que a gente consegue solucionar a dor do cara, sabe? Às vezes não é, eu não quero grana, eu quero conhecimento, eu preciso conhecer esse cara, tal. E tem sido muito legal a gente ver o brilho nos olhos dessas pessoas. Eu falo assim, vocês são o futuro, vocês que vão determinar como é que vai ser a forma que a gente vai comprar, como é que a gente vai consumir, como é que a gente vai se mexer. Então, assim, é muito legal. Tem sido uma experiência surreal. Acho que isso que você falou é um fato, né? Muito do que a gente vai ter como comportamento daqui para frente nasce daí, né? Exatamente. E essa conexão precisa ser feita, né? De quem tem a solução ou pretende desenvolver essa solução e quem tem a necessidade, quem tem recurso, que são as empresas, as grandes empresas, enfim, e que nunca, eu diria, pelo menos pela minha experiência, ninguém nunca que tem uma empresa quer ficar parado, estacionado no tempo, enfim, está sempre em busca, né, de soluções e de ideias e soluções inovadoras, né, que acho que isso é o que cumpre aí um espaço como esse, né? Não tenho dúvida. E a gente fala até, o Fábio, que comentou do Fábio aqui, eu gosto de conversar com ele, e ele é conselheiro do parque, ele faz parte do parque, e ele traz muito para a realidade das pessoas, assim, a gente está aqui para ajudar no que for possível, mas tudo depende de vocês. E se vai dar certo ou não vai dar certo, depende exclusivamente de vocês, das startups, dos empreendedores, como é que eles vão fazer isso. E a gente sente que o parque, o empreendedor por si só, ele é um cara muito solitário, né? É verdade. Você é empreendedor, você sabe como é que é, como dói, assim. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu não estou perdendo tempo? Tomei a decisão certa, né, a direção. E a vida de um empreendedor é cheio de decisões. Toda hora tem uma decisão para tomar. Tem que tomar uma decisão. Se o cara vai comprar mais mercadoria, não vai. Se o cara é um comerciante, vai chegar o Dia das Mães, compra mais coisa, não compra, vai ficar aqui. Então, assim, é cheio de decisões. E quando você tem um respaldo de um espaço que consegue trazer players importantes para aconselhar, para falar, prossegue, que seja para botar a mão no ombro, toca o barco, vai para cima, vai ser difícil e tal. Eu acho que é o propósito que está por trás de tudo isso. É verdade, né? Isso é muito bom, né? E ter iguais também, né? Interessante, tem gente na mesma condição ali, estamos começando aqui, essa é uma ideia, né? E trocar ideias sobre isso com outros, né? E o que tem muito no universo, eu lembro quando fazia mentoria para o Fábio no ecossistema aí das startups aqui do ABC, do Sebrae, eu lembro que o Fábio falava muito sobre isso, que é o validar, né? Validar o tempo todo, né? Tudo é daí, né? Validação das ideias, depois das soluções, se a gente está no caminho e é interessante trocar isso com outros, né? O parque, eu imagino que isso tem, né? Já está há 2 meses aí, isso tem muito presente lá, né? Porque tem uma galera, né? E é o que eu falo para eles, assim, por exemplo, se eu tô no parque, eu tô sentado lá no parque, tem lá 40 startups, cada um com o seu jeito, e isso foi uma estratégia nossa. Vamos formatar um parque com todos no mesmo grau de maturidade? Ou vamos buscar uma vertical específica? E eu achava que não. Eu achava que o universo tinha que ser disruptivo e tinha que ter startups em
para mim o que faz, o que responde essa questão é, se faz sentido para a startup estar no parque, não sou eu que vou dizer o contrário. Tá Então, livre. se está no começo, se está no final, se está validado, se está monetizando, se não está, se ainda é uma ideia, se está no CPF, se já tem CNPJ, eles que vão dizer. E Legal. acho que é essa mistura que faz com que a gente consiga, dentro desse universo, gerar conexões importantes. Então, se eu estivesse em casa, no meu home office, lá em casa, trabalhando, eu não estaria tomando café com o cara, discutindo com ele uma solução, onde a gente pudesse, ou eu ajudar ele, ou ele me ajudar, ou a gente virar sócios. Acho Tanta que é coisa isso pode que acontecer, né? Tudo. Conexão, né? E aí você tem, por exemplo, tem uma empresa que é de um segmento completamente diferente, mas já viveu uma experiência nesse mercado. Então, assim, tem sido riquíssimo essa relação. Fora a amizade que tá rolando. Sexta-feira tem happy hour, a galera Muito legal. quer tomar cerveja e tal. Até tô devendo pro pessoal um happy hour com eles lá. Mas tem sido muito legal. Uma experiência impressionante, assim. Acho que vai dar muita coisa boa lá. E aí esse é o nosso papel depois de mensurar os resultados que a gente vai conseguir colher com essa política pública. E, me fala uma coisa assim, como usar lá o parque? Né? A galera tá acompanhando a gente aqui, ouvindo, nem não fazia ideia de como estavam as coisas, enfim, ouviu falar ou nem sequer ouviu falar. Como usar? Né? Como que funciona o parque, na prática? O parque, isso é bem legal que você trouxe, porque assim, a gente optou por, como política pública, ter um espaço de cowork que fica no Atende Fácil, em São Caetano do Sul. Tá. Lá é um espaço aberto para eu trabalhar. Eu chego lá com o meu notebook, conecto lá e uso um o meu cowork espaço. Público. É o primeiro cowork municipal da região do ABC. Que legal. Esse é um espaço que é para quem quer ir lá e empreender, quer sentar lá, passar uma tarde trabalhando, tem toda uma infraestrutura, o Sebrae está lá. Show. Esse é um espaço voltado para esse modelo de negócio. O parque em si, para você participar do parque, você faz uma inscrição. O edital ele tá valendo até o final do ano. Então as startups, empresas de inovação que precisam, que querem participar desse ecossistema, elas se inscrevem. Tem um edital? Tem um edital. Que está online. Está online. Está online no site da CEDET, desenvolve São Caetano. .sp.gov.br. Lá tem um botão Parque Tecnológico. Se você clicar lá, vai ter o edital e você preenche o forms do edital com as informações da sua startup e entra num ranking de startups que vão sendo chamadas para participar. Legal. Hoje a gente está com 40 startups, a gente passa por essas startups um processo de diagnósticos e a gente vai peneirando as startups que permanecem no parque e a gente vai abrindo vaga para outras que estão inscritas. Então vai circulando. O programa é de 6 meses, renováveis por mais 6 meses, mas a gente vai estar sempre colocando startups novas lá para dentro. E essa é a dinâmica, sempre trazer caldo novo para a gente mexer isso e deixar a coisa acontecer. Então, tem uma boa ideia, eu quero participar, não precisa ser de São Caetano. Na verdade, não precisa nem ser do Brasil, pode ser de qualquer lugar. Que show. Que queira participar do ecossistema, se inscreve, tem 2 categorias. Onboard, você não participa como residente, mas você acaba acessando todos os programas, todos os materiais, conteúdos. E os residentes, que aí sim você tem uma cadeira lá e você senta e usa o espaço para trabalhar. Como um coworking, ou como um escritório, exato. Enfim. Exato, mas ali é restrito só para as startups que passam pelo edital de chamamento. Tá. Então não necessariamente, principalmente quem está no começo aí, não necessariamente precisa ter uma sede física. Não, pode utilizar lá. Que legal. E o espaço dele. E você, o legal, assim, além de você ter toda a infraestrutura para trabalhar, o lugar é super agradável. Da hora demais, é muito legal. Tive lá, é muito bom, muito bom. Além de você ter toda essa infraestrutura que você não precisa custear, que isso é um impacto, acho que importante, principalmente quem está começando o negócio. Você gera as conexões com as outras startups e recebe mentoria. Então, toda semana tem algum empreendedor, algum mentor lá, analisando os cases, conversando com as pessoas, discutindo plano de negócios.
E a gente vai fazendo essa preparação, a gente está no momento de preparação das startups. Obviamente que algumas acabam aparecendo oportunidades diferentes para elas, mas a ideia é que a gente prepare elas para que no momento certo, que a gente entende que elas estão preparadas, elas vão para o mercado para oferecer startup para investidores, para participar de aceleração ou de fomento de seed, de investimento de fomento. Então a ideia é fazer essa preparação para eles. Então, assim, eu entendo que para as startups é o melhor universo, porque se eu estou em casa sozinho, eu estou sozinho no mundo, né? Exato. Então, se eu estou dentro de um universo desse, e existem outros no Brasil inteiro, é sensacional você tá cooperando, tá ajudando e tá participando desse movimento. Sem dúvida. E a gente, como eu estava falando, a gente vai ter também um espaço de podcast, onde as startups podem gerar conteúdos para elas, para as mídias sociais, para também começar a validar sua trabalhar canal a marca aí já, né? Exatamente. Estamos nesse momento. Eu vou fazer minha defesa aqui pelo ponto de vista do live marketing, né? Não tem nem comparação, né? Uma coisa você tá ali em casa e tal. É claro que você tem a internet, você tem o mundo ali, mas é muito diferente de você estar num lugar onde tem outras pessoas, né? E gerar estabelecer esse clima, que eu acho que é uma palavra que eu gosto bastante de falar, porque tudo muda, né? É outra energia, é outra história, é outro tudo, né? E as mentorias, então, isso muda muito. Eu sou um cara, né, falando de mentoria, colaborei por um período a convite do Fabião aí no Sebrae, como já falei já hoje, né? E pra galera de startup, mas eu sou um cara que a Gax e o Sebrae e o Jason, enfim, são uma coisa... O Sebrae é muito importante na minha vida, na história de empreender, porque eu era um publicitário ali, eu acho que eu já até falei isso aqui, porque eu sempre falo, não canso de dizer, eu era um publicitário, eu trampava em agência, então eu queria ter um negócio. E isso é muito diferente, né? E nós estamos falando de 24 anos atrás, e eu era muito jovem também, e por um aconselhamento da minha irmã, né, eu fui atrás do Sebrae e, é outra coisa. Exatamente. Né? Então, quer dizer, você precisa de orientação. Você pode ter pós, pode ter mestrado, mas empreender ou até outras coisas que você vai fazer na sua vida que não necessariamente está ali na vida acadêmica ou naquilo que você aprendeu de uma única forma e de uma única maneira, quer dizer, a gente precisa. E acho que o Sebrae ou as mentorias como um lugar como o Parque, né, faz isso, abrir a mente, né? Não tenho dúvida. Não é só porque eu sou um startupeiro aqui, tenho a inovação na minha cabeça e tal, que eu não é por isso que eu não precise aprender e ouvir outras coisas e criar conexões, né? Não tenho dúvida. Que acho que sem isso não dá, né? Sem relacionamento a vida não existe, né? Empreender sem relacionamento não existe. E a gente fica muito suscetível a entender que a verdade é aquilo que passa pela minha cabeça, né? E você acaba não se relacionando com outros porque você acredita que não, eu acredito nisso, isso vai dar certo e acabou. E, por exemplo, na semana passada a gente recebeu o Roberto Cruz, que é um founder da Pixel, uma das maiores empresas da área da saúde, trabalha com desenvolvimento de tecnologia para hospitais e clínicas e tudo mais. São gigantes. E tipo, sabe quanto é que é uma hora desse cara para ele sentar contigo? É impagável, assim. E aí ele foi lá no parque, ele faz parte, ele é conselheiro também do parque, ele esteve lá com a gente, sentou com a gente e começou a conversar com as startups. E, tipo, não é palestra, não é evento. Sentou lá e começou a falar, e qual que é a sua dor? A minha dor é essa, tal. Isso não tem preço, sabe? Você dispor de um cara desse, que tem uma experiência gigante, investidor. Então, assim, é muito legal, é muito rico. Então, por exemplo, semana que vem a gente vai receber o VP de marketing da Salesforce, uma das maiores empresas do mundo. Pô, ele vai trazer o que eles estão pensando, assim. Isso vai, de alguma maneira, contribuir. Vai impactar o cara que está lá sentado. Sem dúvida. Eu até falei para você que eu fiz um curso no Sebrae com esse cara, né? Ele ministrou um curso de Custom Success. Assim, é um... Nossa, cara, é uma experiência incrível. Pra galera vai ser sensacional. Vai ser. E acho que essa é a mentalidade. A gente poder tirar as pessoas da zona de conforto. Empreender é completamente... É meio que insano mesmo, como diz a tua agência. É uma missão muito difícil. Não tem
não é glamouroso, não é pagar conta, é você saber se está fazendo certo ou errado, qualquer coisa pode desestruturar. Então, assim, e acho que a gente precisa, como país, criar soluções para que a gente possa desenvolver empresas que vão transformar o mercado, vão transformar as formas como a gente vai viver daqui para frente. É legal que, assim, e a gente tem sentido que esse movimento de você pensar em inovação de uma maneira de aumentar a produtividade, de melhorar as condições de trabalho das pessoas, está começando a ficar muito mais forte nas grandes empresas. A gente está num programa de inovação aberta com a GM e... isso que eu ia falar agora. É um bom exemplo isso, né? Tem sido fantástico. Você Assim. pega uma monstra da indústria, né? Uma empresa absurda, centenária, enfim, e ela busca... mentes que possam inovar, né, sem nenhum tipo de preciosismo, né? Exato. Né? Quer dizer, estamos precisando, como que a gente faz aí? Vamos atrás. O parque acho que possibilitou isso de uma maneira perfeita, né? Casou perfeita, né? Tem sido muito legal. Isso que você falou é exatamente o sentimento que a gente está tendo. É uma empresa gigante, assim, é um monstro de empresa, né? E, obviamente, muitos processos, todo o desenvolvimento da empresa tem que ter muitos processos bem estabelecidos e acaba criando algumas lacunas. E a gente tem tido uma conexão tão grande com eles e eles têm passado para a gente a responsabilidade de pensar em inovação para dentro da GM. Isso é assustador, assim, o que a gente pode fazer. A gente pode, de uma certa maneira, impactar no aumento de produtividade da GM. A GM pode ser ter mais excelência no seu desenvolvimento, obviamente a gente levando inovações para dentro da GM. E isso vai gerar um impacto gigantesco nas empresas que estão fornecendo essas soluções para elas. Entendeu? Então é isso que se você está em casa, isso não vai acontecer. Né? Então, assim, você tem que estar no mercado. Né? Você tem que estar no mercado. Então, assim, está sendo uma experiência muito legal, muito rica. Isso me faz pensar até pelo ponto de vista do marketing, né? Os concorrentes da GM. Exato. Né? Sabendo disso, também, se é que ainda não olharam, volta seu olhar para, peraí. Tem gente, né? A GM está fazendo isso aí. A gente precisa também estar nessa crista da onda aí, né? A gente precisa buscar isso, porque uma coisa que a gente estava até falando em off, né? Antes de conectar, antes de começar o podcast, né? Como a indústria precisa, né, se transformar, né? Falando de um modo geral, claro, bem genérico, mas é necessário, né? Para estar conectada com o público de hoje e o que vai se formar num espaço curto de tempo. Né? Porque vai transformar muito. É claro que isso já acontece, mas a cada 5 anos as coisas se transformam gigantescamente hoje em dia, né? Quase que por completo. Então, como as empresas antigas e que têm outro modelo de negócio, ou até as mais novas, por que não dizer isso, né? Como ela vai atender a um público consumidor tão diferente, um comportamento de consumo tão diferente. Exatamente. Quer dizer, inovando. Né? E acho que essa é a palavra. Né? E eles têm, nas conversas que a gente acaba tendo, eles falam muito disso, de... eles tinham uma certa... tem muita informação lá dentro, né? E tudo é muito... global, né? Então, assim, é difícil você romper essas barreiras. E eles vêm começando a romper essas barreiras agora. Eles têm passado pra gente, assim, tem sido uma experiência muito positiva essa relação com vocês, porque a gente começa a enxergar possibilidades onde a gente não enxergava. A gente ficava muito restrito, muito com medo de poder abrir dados para vocês, para qualquer programa. Então tem sido uma experiência muito legal, muito legal. Imagino que é interessante também quem está do outro lado, né, do lado das startups, de vocês ali, ter acesso a tanta informação vindo de fonte tão diferente. Exatamente. Né? Assim, acho que esse é o papel, a gente proporcionar fazer esse link, né? Acho que um caminho aí, né? Para não dizer que é o caminho, mas um caminho, né, importantíssimo aí para o desenvolvimento de qualquer lugar. Né? Não tem dúvida. A gente está falando de uma cidade, né, mas como você começou falando, que acho que isso que pairou no seu pensamento desde sempre, né, as cidades, as pessoas que vivem naquela cidade, né, e o quanto isso pode
projetar para o futuro. Né? Uma coisa que você falou aí que ficou muito na minha mente deixar a cidade fazer parte da inovação. Exatamente. Né? E ela ser uma cidade isso virar algo que seja uma herança para o futuro, né? Para as crianças, para quem nasce ou passa a viver naquele lugar, né? Naquele universo, enfim, né? A gente tá, inclusive, foi legal você falar isso, porque num desses nossos nessa saga, nessa sanha de querer fazer inovação, de levar coisas diferentes para dentro da administração pública, a gente tem essa lei de inovação que ela funciona num modelo, vou ser bem rápido aqui, mas assim, é um recurso que a empresa contribui de ISS. Um projeto apresenta para um Conselho Municipal de Inovação, a empresa ela pega e ela autoriza o uso do seu ISS para investimento nessa startup. Então o Tesouro faz a transferência para um Fundo Municipal de Inovação que faz o investimento nessa startup. Então isso tem alguns tetos, tem algumas regras lá estabelecidas e a gente está querendo ir além. A gente já colocou essa para rodar agora, a gente está querendo já reformular ela já para uma lei que não existe. Essa já é muito inovadora para o mercado, para o universo de governos, mas a gente está querendo ir além. E aí que a gente quer colocar todo mundo no mesmo jogo. Qual que é a ideia? É fazer com que esse recurso de ISS dessas empresas, sejam empresas grandes ou pequenas, elas possam abastecer um fundo de investimento que possa gerir investimento em startups. Mas o que a gente quer fazer? A gente quer colocar todo mundo no jogo. Então, por exemplo, qual que é o tamanho do ISS que a GM vai poder contribuir? É gigante. Mas, por que o cara que tem presta consultoria ou contribui com ISS pequeno e tal, por que ele não pode participar também? Então a ideia é que a gente faça com que todos aqueles que contribuem com o ISS possam participar desse programa, abastecer com o seu imposto, não vai tirar dinheiro do imposto dele, vai abastecer um fundo municipal de inovação e esse fundo vai investir em startups. Então, por exemplo, eu estou lá no meu aplicativo e eu usei tantos meu curso do ISS que eu tinha devido para esse fundo e eu vou acompanhando o valuation das startups. Que sensacional. Então a minha startup, eu tenho lá uma carteira de startups que fazem parte desse fundo e elas estão recebendo mentoria, estão sendo aceleradas, estão recebendo investimento, estão crescendo e o valuation dela vai crescendo, eu vou crescendo e eu participo. Então, todo mundo vai começar a participar desse ecossistema de inovação e todo mundo vai querer que as empresas se desenvolvam, porque efetivamente isso vai mexer no bolso do interesse de todos, né? Então, é um ciclo extremamente virtuoso, porque você coloca recursos para o desenvolvimento de um ecossistema, você coloca todo mundo participando dessa cadeia. Quanto mais empresas se desenvolverem, crescerem, vão gerar mais emprego, vai gerar mais renda e vai gerar mais imposto que vai abastecer esse recurso. Isso é um ciclo que vai ser... Eu acho que é um movimento super importante para as cidades pensarem, principalmente nessa economia que é tão que passa por tantos desafios, né, no dia a dia. Então as cidades vão ter que inovar. Se você pegar... o quanto que era a participação da indústria na economia nacional vem caindo, a gente vem perdendo uma competitividade grande para o mercado internacional, também porque a gente não abre o mercado, então acho que essa é uma outra questão, mas a gente precisa, de uma certa maneira, não ficar chorando as dores, o governo federal não me dá ambiente de negócio para crescer. Vamos gerar nas cidades, vamos criar ferramentas para que isso aconteça. Vamos fazer de São Caetano um hub de inovação onde todos participam. Então a gente está nesse movimento, acho que tem tudo para dar certo. Aí eu volto a dizer, eu tenho tido a oportunidade de me conectar com grandes caras que... Isso é muito legal. Que eu jamais imaginei. Assim, os caras compram a briga, o prefeito é um cara que tem sido super parceiro desse pensamento, o Jefferson, que é o secretário de governo. Não, vamos para cima, dá para fazer. As pessoas que são ligadas às áreas jurídicas da empresa, sabe, da prefeitura, estão tendo esse pensamento também. Isso é legal, acho que dá para fazer muita coisa legal. Meu. E são pessoas que têm... Porque isso é importante.
importantíssimo, né? Senão não dá, né? Se você encontra barreiras, você não consegue desenvolver essas soluções. E pode ser que não funcione, pode ser que não dê certo, mas eles estão dispostos a tentar, de fazer, botar na mesa, fazer cálculo, dá para fazer assim, pô, responsabilidade fiscal, tem que respeitar as regras, mas, pô, a gente consegue fazer isso e a gente inovar na gestão pública. Então tá sendo uma experiência muito legal, eu imagino. A gente está falando aqui, você falou bastante de ISS, eu acho que eu vou dar um resumão aqui, genérico mesmo, bem geralzão, mas dentro dos tributos que as empresas pagam, o ISS é um deles, né? Então, tem várias classificações aí. Então, você pega lá os seus impostos, todos os que a empresa paga, parte dele vai para a federação, né? Parte para o estado e parte para o município. O ISS é um imposto que vai para o município, que é o imposto sobre serviços, né? Exato. Então, cada atividade tem o seu percentual aí dentro do cálculo da tributação, enfim, a complexidade dos impostos do Brasil. Mas, enfim, é muito complexo. Mas ideias como essas, né? Eu acho que, assim, é muito bom. Iniciativas, né? Não estou falando... Vamos sair da palavra ideia, porque na realidade são iniciativas. Sim. São importantíssimas, né? O ABC tem cidades aqui que fazem coisas muito legais para esse tipo de situação. Eu acho que a gente está caminhando, porque é assim que tem que... Um outro dia a gente conversando sobre isso, eu falando sobre vocação do ABC, que é uma coisa que você não acha correta. A gente não tem vocação, não é isso, porque senão cria uma ideia de que a gente tem que fazer a mesma coisa para a vida inteira, né? Porque eu pensando na indústria tal, e no trabalho, né? Mas uma coisa que o ABC tem muito, que acho que isso faz parte da nossa cultura, né? Que é de trabalho, que é de desenvolver, né? Eu ouço isso muito no Sebrae também, né? Como a gente encontra solução para a diversidade, né? Isso está no brasileiro também. Sim. E a gente aqui, que é uma galera de muito trabalho, encontrar soluções para as coisas, né? E, por exemplo, essa iniciativa, encontrar solução, uma coisa que nós empreendedores, ou eu acho que qualquer ser humano, mas vamos falar de brasileiro, a gente se incomoda muito com os impostos, né? Então, encontrar um caminho muito bom para a gente usar, né? E ter retorno factível, é sensacional, né? E para desenvolver os lugares e as pessoas, né? As pessoas e os lugares, né? Na realidade é isso, né? A gente... Isso sim é caminhar para o futuro, né? Desculpa te cortei. Não, mas eu acho que esse é o pensamento. A gente tem que pensar em soluções que vão impactar na vida das pessoas. A gente tem, sei lá, 110 mil alunos no ABC que vão procurar emprego fora de São Caetano, do ABC, porque às vezes... E muita gente fora do ABC vindo procurar com emprego aqui. Então tem essas... você falou uma coisa que isso é uma conversa que a gente tem muito na comunidade aqui das agências, né? Da qual a gente faz parte, que é a ABCcom, que é isso, né? A gente tem empresas aqui no ABC, eu como tenho agência aí há 24 anos, tem muitas empresas de 10, de 15 ou as mais novas que estão nascendo. A gente acredita muito nisso. Gerar oportunidade para quem está aqui, né? Você conseguir trabalhar aqui. Claro que hoje com os novos modelos de trabalho, home office aí, as coisas mudaram, mas ainda assim, né, se você precisar ir no trabalho, você ir para um lugar que está perto da sua casa, isso te proporcionar qualidade de vida. Não tem dúvida. Né? Quer dizer, isso também faz muita diferença, né? É legal você citar aí o ABCcom, que acho que a gente precisa dar importância para os movimentos que são importantes. O que vocês, o Luciano, fazem aqui com esse movimento é fundamental. Acho que para primeiro entender o mercado, gerar as conexões entre essa comunidade, esse setor produtivo que é fundamental para a economia. E eu acho que esse trabalho ele gera tanto impacto. E às vezes o impacto acontece e a gente nem consegue mensurar o tamanho desse impacto. Verdade. Mas de oportunidade, de relações, de você estabelecer esse ecossistema para que ele fique pulsante. Então, assim, para nós, assim, eu estou na gestão pública, isso é uma contribuição
muito importante. Então, assim, a gente precisaria ter mais movimentos como esse em outros setores. Então, assim, eu acho que o trabalho que vocês fazem com o prêmio de final do ano, que é fantástico, que, pô, sabe, valoriza o profissional aqui do ABC, sempre trazem conteúdos muito importantes para a galera daqui. Então, assim, é fantástico. Acho que o que a gente faz é um pouco disso também, voltado para as startups, para outras. Então, assim, acho que esses movimentos vão cada vez mais, e tem boas práticas acontecendo em Santo André, em São Bernardo, em outras regiões. Eu acho que, assim, a gente precisa conectar tudo isso. Juntos, o ABC é o 4º maior PIB do país. Então, assim, tem relevância. É animal, tem velho, relevância. Né? Então, assim, acho que essa construção, e a gente tem tido uma boa conversa com todo mundo, e acho que a gente tem que valorizar o trabalho de todo mundo que faz esse trabalho de fomento, desenvolvimento de setores, é fantástico. É verdade. Você falou sobre isso, que é um pouco da experiência que a gente tem de comunidade, né, na comunidade, aí falando das agências e o ecossistema todo das agências, né, porque nós temos fornecedores, parceiros e tal, também ligados à comunidade, que é o que o parque tem ali também, né? Exatamente. Que é colocar as pessoas juntas. Eu também falava isso muito há um tempo atrás, que a comunidade me tirou da vida solitária. Eu tinha agência já, acho que mais de 10 anos, quando surgiu a comunidade, e eu mal conhecia, eu mal sabia as agências que tinham aqui no ABC. Raríssimos, assim. Sabia das maiores, né, que a gente sempre teve agências muito boas que ganhavam protagonismo aí, e destaque nacional, inclusive, mas era só. Né? E a gente nem era próximo, nada. Sim. Enfim, a comunidade trouxe isso, e isso faz muita diferença. Como você falou, entender o mercado e o mercado nos entender, nos perceber, né? Sermos considerados, porque era uma coisa muito comum. Uma coisa que o Bonetti fala sempre a empresa está aqui e vai buscar agência em São Paulo, aquela conversa de São Paulo. Né? É absurdo. E, tem 400 agências na ABC. Né? E excelentes agências. Excelentes agências. Estou falando do meu mundo. Startup, então, eu nem sei de números, mas assim, deve ser avassalador também, né? Super numeroso e... Como você já disse, fazer essa conexão é importantíssimo, né? As empresas saberem que existem soluções aqui dentro, né? Não, a gente pensar, no ABC são mais de 11 mil empresas de tecnologia, ou que tem alguma vinculação, que tem algum perfil de startup. Tá. Em São Caetano são 1.500. Num universo de 167 mil habitantes, é gente pra caramba trabalhando. Sem dúvida. Então, assim, e a gente não conhece as pessoas. E isso dá muito negócio, dá muito match. Então, assim, conhecer essas pessoas, entender quem são esses caras e dar relevância para eles. Isso é fundamental. Bom, Alan, eu tô vendo aqui pelo cronômetro do Vitão. O Vitão, ixi, Maria, tá piscando ali. Só para variar, eu dei uma estouradinha, mas acho que faz parte, já virou uma cultura desse podcast aqui. Meu velho, eu agradeço demais esse tempo que você conseguiu, né, na sua correria aí danada, né? Obrigado. O parque no comecinho, aí você tá lotado de coisa para fazer, e conseguiu um espaço aí pra gente poder bater esse papo, que eu acho que é importantíssimo, cara. Legal, as pessoas precisam saber que existe esse lugar e o que vocês fazem lá, que é muito bom. Eu agradeço demais a sua presença, meu amigo. Imagina, eu que agradeço. Parabéns pelo teu trabalho. Pô, você sabe o quanto eu te admiro. Para mim é uma honra poder falar um pouco do parque, falar um pouco de mim e de alguma forma contribuir para outros empreendedores, para a comunidade, tanto de comunicação ou de outros segmentos. Eu estou super à disposição. Para mim foi um prazerzaço. Obrigadão, meu velho. Valeu. Valeu, irmão. Até Obrigado. Mais. Até mais, pessoal. Não deixe de acompanhar aí. Temos muitas coisas legais. Essa segunda temporada está muito boa também. É isso aí. Até a próxima.